clientes que processam por conta disso. Então, tem um monte de gente que faz campanha de difamação justamente chamando as pessoas de pedófilo, né, o tempo todo. E eu quero aproveitar esse espaço justamente para fazer um repúdio a isso, porque isso banaliza o termo, né, banaliza o termo pedofilia, né, e banalizando o termo pedofilia, essas pessoas estão justamente ajudando os pedófilos, né? A gente tem que lembrar que a pedofilia é uma questão, é uma coisa muito séria, né? Essas pessoas que estão falando isso, elas não têm noção, né? Eu advoguei no caso do Discord, né? Em outro caso do Kidflix, que era um streaming de pedofilia, né? Que a gente conseguiu derrubar, conseguimos identificar as pessoas. Então, assim, eu tenho total noção, né? Porque eu trabalho diretamente com as vítimas, né? Então, eu tenho total noção de como as vítimas ficam. Então, quando você usa isso para chamar alguém, para xingar, difamar, enfim, eu acho isso algo assim muito sério. A gente tem que aproveitar esse espaço para também falar sobre isso, né, para as pessoas não banalizarem o termo. Então ele está processando por conta disso, né, 233 pessoas, né, que se engajaram numa campanha de difamação, dizendo que ele estupra crianças, até eu agora estou sendo envolvido também, estou colocando meu nome no meio. Então, assim, esse é o motivo do processo, é importante a gente esclarecer que não tem nada de anormal em a gente buscar o direito que é dele. Luana, e essa politização que aconteceu após o vídeo dele? Porque eu não esperava isso, não. Eu esperava que todo mundo ia engajar no sentido de resolver isso de uma maneira... Ah, eu esperava. Você esperava mesmo? Eu esperava por causa dos novos rumos que a nossa sociedade toma. Eu até senti um pouco de alívio quando eu vi 2 deputados federais, né? Eu acho que eu posso citar aqui, que foi o Nicolas e a Érica, os 2 aplaudindo ali. Eu falei, poxa, finalmente, né? Nós temos os 2 extremos se unindo para falar de alguma coisa. Mas é óbvio que o discurso ele ia gerar alguma competição de lado, porque assim, querendo ou não, o assunto quando ele ganha espaço na opinião pública, ele também vira palanque político. A gente precisa falar isso. A gente sabe que políticos vão usar do tema como palanque, assim como usaram da Maria da Penha e vem usando há anos como palanque político. Então, assim, só que, pessoal, a gente precisa realmente levantar uma bandeira política num assunto de proteção de criança. Será que a denúncia da Damares lá na época do Pará, né, do pessoal lá, eu esqueci até o local. Ilha do Marajó. Da Ilha do Marajó, não era tão importante quanto? Sim, eu falei super bem, eu falei que era necessário. E esse assunto não é importante? Será que é importante quem fala e não sobre o que se fala? É isso que a gente tem que se perguntar. Vamos supor, se o Felca fosse uma pessoa de esquerda, eu não sei a posição política do Felca. Se ele fosse uma pessoa de extrema esquerda, o que ele fala não tem importância por causa da posição política dele. Se ele fosse uma pessoa de extrema direita, não teria importância. Então a gente tem uma alienação na comunidade como um todo, de que esse assunto só me interessa ou não se quem estiver por trás dele tem o mesmo anseio político que eu. E dessa forma a gente continua o quê? Retroalimentando os discursos que só fortalecem pedofilia, que só fortalecem criminalidade no país, porque toda vez que a gente se une para falar de um assunto sério, a gente tem um discurso num viés político para arrecadar a população brasileira para ver com outros olhos aquilo ali. Calma, não é isso mesmo não. E aí eu te pergunto, você já se fez essa pergunta? Interessa a quem? A quem interessa falar mal do vídeo que o Felca produziu? A quem interessa falar mal do vídeo, por exemplo, que a Damares produziu? A quem interessa? É isso que a gente tem que se perguntar. Porque se você está ali diminuindo a importância de um vídeo tão importante como esse, se você está diminuindo a credibilidade de um vídeo tão importante como esse, você está do lado de quem nessa